Não existe um grupo seleto na igreja, os quais possuem promessa e os outros não. Toda a igreja de Cristo está sob as promessas de Deus e, portanto, experimenta tanto os desafios das condições para vivê-las, como também o cumprimento delas, que testemunha sobre o poder e a fidelidade de Deus. Paz, eu sou o pastor Wellington Salles e, como você já sabe, é um grande prazer poder voltar aqui para que juntos possamos fazer as nossas reflexões sobre mais uma lição da Escola Bíblica Dominical do quarto trimestre de 2024. Para este domingo, lição de número 3, as promessas de Deus para a igreja. Nós queremos, em primeiro lugar, fazer gentilmente o pedido para que você curta, compartilhe, se inscreva no canal para que tenhamos condições de continuar por aqui fazendo este trabalho. Certo que você vai atender o meu pedido. Nós vamos, a título de começo, fazer a consideração a respeito do que nós veremos na lição de número 3. E o que é que nós vamos observar nesta lição? Em primeiro lugar, a natureza das promessas de Deus para a igreja. Em segundo lugar, as promessas de Deus para a igreja. E em terceiro lugar, condições para viver as promessas de Deus. Quais são os objetivos da lição de número 3, as promessas de Deus para a igreja? O primeiro deles, apresentar as promessas de Deus para a igreja, pontuar o efeito das promessas divinas para a execução da grande comissão e, em terceiro lugar, conscientizar acerca das condições para vivenciar tais promessas. Ainda nesse começo, nós observamos quais os aspectos gerais do estudo das promessas de Deus para a igreja. Primeiro aspecto é que elas estão relacionadas aos propósitos divinos. O segundo aspecto é que estes propósitos foram revelados aos discípulos por Jesus. E, em terceiro lugar, estes propósitos foram reafirmados pelos apóstolos. Portanto, o que veremos, quais são os objetivos e quais são os aspectos gerais do estudo das promessas de Deus. Veremos informações a respeito da natureza, veremos informações a respeito especificamente das promessas, veremos condições para experimentar, viver as promessas. Nós seremos norteados, por assim dizer, pelo objetivo de apresentar, pontuar e conscientizar informações a respeito da promessa. Tendo dito isso, vamos à nossa introdução, porque ela se apresenta com muita relevância no sentido de caracterizar a essência da igreja, respondendo à famosa pergunta: o que é a igreja? E a nossa introdução, logicamente, começa a responder dizendo o que é a igreja com a seguinte resposta: ela é a portadora das promessas de Deus. Porque é interessante, já aqui, de maneira introdutória, definir que a igreja é portadora das promessas de Deus, porque, assim como o povo de Israel também portavam as promessas de Deus, era uma espécie de depósito das promessas de Deus, a igreja também é um depósito, ela é portadora das promessas. Deus escolheu a igreja
para fazer nela estar, habitar suas próprias promessas. O que é a igreja? Essa introdução responde. Ela foi idealizada pelo Pai e edificada por Cristo e é guiada pelo Espírito Santo. O que é a igreja? Nossa introdução responde. Ela é a comunidade dos salvos em Cristo para servi-lo, adorá-lo e ser a agência proclamadora do Evangelho. E é interessante chamar a atenção para essa terceira informação a respeito da definição da igreja, na tentativa de responder o que é a igreja, porque o estudo das promessas de Deus para a igreja, de maneira muito relevante nessa lição, está no contexto da ação da igreja pregadora, da igreja missionária, da igreja proclamadora. Então, de pronto, inicialmente, cabe que nós façamos essa consideração da identidade da igreja como proclamadora, porque as promessas de Deus, em grande maioria, estão explicadas, existem no âmbito da execução da obra missionária. Tendo dito isso, fazendo estas considerações a respeito da identidade da igreja e sua relação com as promessas, vamos à nossa primeira parada, o primeiro ponto, que é a natureza das promessas de Deus para a igreja. Cabe considerar que no estudo da natureza das promessas de Deus, nós as analisaremos no âmbito do cumprimento da ordem da grande comissão. A igreja que vive as promessas de Deus é uma igreja proclamadora. É interessante nós fazermos essa observação, porque a igreja sobre a qual está a promessa de Deus, a igreja que vive a promessa de Deus, não é uma igreja preguiçosa, estática, parada. Não, senhores, é uma igreja em movimento e movimentando-se no sentido de obedecer a ordem de ir, obedecer a ordem de proclamar. É nessa dinâmica de proclamação, é nessa dinâmica de movimento, é nessa dinâmica de obediência à ordem que se percebe as promessas de Deus. Primeiro subponto, a promessa de sinais sobrenaturais. E aqui nós respondemos qual é o primeiro aspecto da natureza da promessa de Deus para a igreja? E é o da confirmação. Promessa que Deus faz para a igreja no âmbito da proclamação do evangelho para a igreja proclamadora, em primeiro lugar, tem um aspecto de confirmação. E, na tentativa de nós observarmos informações mais interessantes a respeito dessa promessa, de maneira relevante, preciosa, eu diria assim, a análise entre os dois relatos da Grande Comissão, que inclusive são base dos nossos estudos dessa lição. São os textos da leitura bíblica em classe. Boa parte da nossa consideração da lição de hoje vai ser pontuada com base nesse texto. Então é interessante nós fazermos a relação entre a exposição da grande comissão feita por Mateus e a exposição da grande comissão feita por Marcos, porque, como é de se esperar dos evangelhos parecidos, semelhantes, sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, há um diálogo entre eles. E, nesse sentido, há um diálogo entre Marcos e Mateus. Por que eu coloco Marcos em primeiro lugar? Porque, teoricamente, Marcos é o relato, é o evangelho
mais antigo, mas na ordem em que estão os livros, há uma relação, há um diálogo entre Mateus e Marcos. A primeira relação, o primeiro diálogo entre Mateus e Marcos, da grande comissão, da sua exposição, é o que eu chamo de relação de poder. Por exemplo, em Mateus tem-se a apresentação do poder de Jesus, na seguinte frase, dita por Jesus, é claro: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Isso significa dizer que Deus, em Cristo Jesus, realiza sem dificuldade nenhuma e plenamente, de maneira total, sem nenhuma resistência à sua vontade no céu. Da mesma maneira, ele realiza sem dificuldade, sem resistência, de maneira total, de maneira plena, a sua vontade na terra. Portanto, o poder de Jesus é pleno, é total. Esta mesma informação é possível que se observe no relato da grande comissão de Marcos, na seguinte frase: em meu nome. E aí nós temos a série de promessas sobrenaturais, no poder de, na autoridade de, ou seja, Cristo no relato de Marcos também manifesta o seu total, seu pleno poder no âmbito da realização da obra missionária. A segunda relação entre os textos de Marcos e o texto de Mateus é a relação da promessa. Por exemplo, em Mateus, nós temos uma promessa: eis que estou convosco todos os dias. E em Marcos também nós temos, e assim, de maneira mais clara, promessas. Estes sinais seguirão ao que crerem. Aí nós vamos perceber uma série de verbos conjugados no futuro que representam a promessa de Deus. E expulsarão, pisarão, beberão, curarão, porão as mãos sobre os enfermos. Então, estas promessas, relatadas por Mateus, relatadas por Marcos, relacionadas com a manifestação do poder de Deus, do poder de Jesus, confirmam que a primeira característica da promessa de Deus para a igreja é a confirmação. Promessa de Deus confirma o poder de Deus. Promessa de Deus confirma a presença de Deus. A promessa de Deus confirma o poder do Evangelho, e a promessa de Deus confirma a idoneidade, a dignidade, a legalidade da igreja como proclamadora do Evangelho. Quem é que vive essa promessa? A igreja que proclama. Segundo subponto, a promessa de revestimento de poder. Qual é o segundo aspecto da promessa de Deus para a igreja aqui? É o da capacitação, com base na promessa de Cristo para os seus discípulos. Em Atos 1, nosso Senhor faz uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho de Cristo. Recebereis a virtude do Espírito. E este versículo é o versículo de número 8. É possível a gente observar algumas especificidades, algumas informações exclusivas desta capacitação. Primeira especificidade é uma capacitação para realizar. Segunda especificidade é que esta capacitação, esta promessa, ela tem a capacidade para alcançar. Além de poder para proclamar, a capacitação do Espírito nos forja como testemunhas de Cristo em nossa família, bairro, cidades e nações. A promessa de capacitação
dar à igreja o poder de realizar. A promessa de capacitação dá à igreja o poder de alcançar. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Terceiro subponto, promessas espirituais para uma instituição espiritual. Aqui nós seremos apresentados ao terceiro aspecto da natureza da promessa de Deus para a igreja, que é o da espiritualidade. Ao longo das Escrituras, percebemos que a igreja foi forjada, formada espiritualmente em Cristo. Por isso, a natureza das promessas para a igreja é primariamente espiritual. Portanto, para não esquecermos no estudo da natureza das promessas de Deus para a igreja, nós compreendemos pelo menos três aspectos da natureza da promessa. Primeiro aspecto é o da confirmação. O segundo aspecto é o da capacitação. O terceiro aspecto é o da espiritualidade. A igreja é uma instituição espiritual, portanto, as promessas de Deus para a igreja também assim o são, ou seja, são espirituais. E aqui cabe, logicamente, fazer menção das figuras, das imagens que o Novo Testamento usa para, é claro, manifestar uma série de características da igreja, entre as quais a principal é de que a igreja é espiritual. A igreja é espiritual porque foi estabelecida por Jesus, estabelecida numa dinâmica espiritual. Segundo a igreja espiritual, isso é possível que seja observado nas imagens utilizadas no Novo Testamento. A igreja como corpo de Cristo, a igreja como templo de Deus, a igreja como noiva de Cristo, a igreja como rebanho de Cristo. São metáforas que, utilizadas pelos escritores do Novo Testamento, trazem informações a respeito da essência espiritual da igreja. O corpo fala de funcionamento, fala de comunhão, o templo fala de propriedade, compromisso, habitação e relacionamento com Deus. A noiva fala de lealdade, santidade para com Cristo, e o rebanho fala de dependência do pastor e propriedade do pastor. Elementos, informações espirituais que dizem sobre a natureza espiritual da igreja. Promessa de Deus para essa igreja espiritual também é espiritual. Dito isso, vamos ao nosso segundo ponto, as promessas de Deus para a igreja. Aqui faremos considerações a respeito de promessas mais gerais que dizem respeito à igreja. Aqui nós, nesse primeiro ponto, fizemos assim a análise das promessas de Deus, especificamente no âmbito proclamador. Nesse segundo ponto, nós faremos a consideração da promessa de Deus para a igreja num âmbito mais geral. Isso fica já observado no primeiro subponto, que tem como título: a primeira e grande promessa da igreja é a vida eterna. A primeira e grande promessa da igreja é a vida eterna e a salvação em Cristo Jesus. Vida eterna e salvação são, algumas vezes, palavras que comunicam a mesma coisa, comunicam o mesmo conceito, ou seja, de conceitos intercambiáveis, de conceitos homônimos, de conceitos semelhantes. É por isso que é necessário, aqui nesse momento, nós fazermos aqui uma observação a respeito do uso da palavra salvação e do verbo salvar. E nós começamos a observar isso no ambiente do
Antigo Testamento, e lá a palavra salvação, na maioria das vezes, tem um significado relacionado a livramento da opressão, da morte, do perigo e de outros perigos relativos à vida. No Novo Testamento, há certo tipo de ampliação do uso em que se observa a salvação, o livramento dos males do pecado como uma obra de Deus. A palavra salvação, salvamento, salvar no Novo Testamento também aparece aplicada a livramento de perigos que dizem respeito à vida humana, mas, de maneira mais importante, de maneira mais ampla, a palavra, o substantivo salvação, o verbo salvar, o adjetivo salvo, está relacionado ao livramento dos males do pecado, e isto como uma obra exclusiva de Deus. E só para ficar mais claro, é preciso lembrar algumas imagens, eu diria assim, da salvação que é possível que sejam observadas no Novo Testamento, que trazem consigo a ideia de livramento. Quando somos justificados, somos livres, salvos da condenação. Quando somos redimidos, somos salvos, livres do senhorio do pecado. Quando somos regenerados, somos salvos, livres do poder do senhorio da velha natureza. Quando somos reconciliados, somos salvos, livres da ira de Deus. Quando formos glorificados, seremos livres para sempre do poder da morte. Momento em que nós desfrutaremos, por assim dizer, da plenitude do plano da salvação de Deus para cada indivíduo, para a igreja inteira, em que, de uma vez por todas, assim como Jesus, nós venceremos o poder da morte na glorificação. E aqui eu faço sempre nesse sentido a lembrança e a menção do que o teólogo sistemático Millard Erickson fala sobre a salvação e sua abrangência em todo o tempo da existência do ser humano. Nós fomos salvos. Cristo nos salvou no passado. Nós estamos sendo salvos. O Espírito de Deus está confirmando a salvação, nos guiando no caminho da salvação, e nós seremos salvos. Sobre nós há uma promessa de Deus em que, quando Cristo voltar para arrebatar a sua igreja, nós seremos glorificados. Então, senhoras e senhores, esta é a primeira e a grande promessa da igreja: a vida eterna, a salvação do poder da morte para sempre. Segundo subponto, promessa de poder. E essa promessa de poder, nós já observamos alguns aspectos a respeito dela no ponto anterior, mas nesse ponto nós teremos a oportunidade de chamar a atenção para uma característica da nossa fé, uma característica do nosso modo de crer, uma característica da nossa cosmovisão pentecostal, que é a respeito da atualidade, da contemporaneidade dos dons espirituais. Essa promessa de poder, foi feita em Atos dos Apóstolos, foi experimentada naquele tempo e ao longo da história da igreja tem sido confirmada novamente na vida de milhares de servos de Deus que experimentam batismo com o Espírito Santo todos os dias e recebem dons espirituais preciosos para fazer a obra de Deus com fé e ousadia. Respeito dessa promessa de poder, primeiro, ela foi feita em Atos. Ela tem um fundamento bíblico. Segundo, foi experimentada naquele
tempo, ela tem um fundamento histórico-bíblico, porque através da Bíblia que nós compreendemos que ela foi experimentada naquele momento. Terceiro, ela foi experimentada ao longo da história. Temos um fundamento histórico, vários testemunhos documentados da manifestação e do cumprimento da promessa de poder com batismo com o Espírito Santo, com evidência inicial de outras línguas e de milagres. Nós temos, pentecostais que somos, uma história para contar. O movimento pentecostal não pode ser acusado de superficialidade. O movimento pentecostal não pode ser acusado de estar baseado em experiências individuais que podem ser interpretadas à luz da experiência de cada pessoa. O movimento pentecostal tem raízes históricas. E, em quarto lugar, continua sendo experimentada. A promessa de poder continua sendo experimentada. Se você lembrar do culto do domingo passado, que possivelmente pode ter sido um culto marcado pela presença de Deus, a depender do nível da manifestação, do nível da fé da sua igreja, você tem testemunho recente de cura, você tem testemunho recente de batismo do Espírito Santo com manifestação inicial, evidência inicial de línguas estranhas. Contra os testemunhos não há cessacionista que fique de pé, a menos que haja nele a desonestidade intelectual de desconsiderar o que Deus prometeu na Bíblia, o que Deus fez na história e o que Deus continua a fazer entre nós. A promessa de poder é uma realidade permanente na igreja. Isso nos faz não ser cessacionistas, mas crer na atualidade dos dons, na atualidade, na eficácia da promessa de poder e sermos tecnicamente intitulados de continuista. Deus continua a fazer, os dons continuam em eficiência, continuam em ação. Terceiro subponto, a promessa de glorificação do nosso corpo. Lembrem ou lembram, nós seremos salvos. A palavra de Deus nos mostra que quando nosso Senhor arrebatar a sua igreja, seremos semelhante a Ele. Não em essência, não seremos deuses, porque assim como o veremos. Nós seremos semelhante a Ele em substância de existência, se é que me entendem assim. Como Jesus teve um corpo glorificado, após ressuscitar, biblicamente, ele se torna um exemplo, primeiro, modelo daqueles que hão de ressuscitar e ser glorificados. Ele é chamado, portanto, de primícia dos que dormem, o modelo dos que dormem. Nesse sentido, seremos semelhantes a eles. E Paulo tentou explicar para os coríntios, depois de convencê-los da verdade, da ressurreição de Jesus, da ressurreição dos mortos, como seria o corpo glorificado. Isso fica muito claro em 1 aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 36 até o versículo 44. Paulo não apenas fez menção da promessa da glorificação do corpo, mas cria tanto e era tão esclarecido a respeito dessa promessa de glorificação do nosso corpo que conseguiu ter condições para explicar por meio da simbologia da semente, da simbologia da espécie, da simbologia da astronomia, como seria o corpo glorificado. Na simbologia da semente, ele diz, olha, se planta uma semente morta, mas não se nasce uma semente morta, se nasce uma coisa diferente, uma planta viva, para dizer que uma coisa é o corpo que nós enterramos, outra coisa em glória e em vigor totalmente diferente daquilo que foi enterrado é o que será ressuscitado. A planta não é igual à semente. Depois ele utiliza a simbologia da espécie. Uma é a carne dos peixes, uma a carne dos animais, outra a carne dos homens, para dizer
que Deus é poderoso, assim como deu uma substância de existência para os animais, deu uma substância de existência para os peixes, deu uma substância de existência para os homens, ele nos dará uma nova substância de existência para vivermos na eternidade. Não será carne, não será sangue. E em terceiro lugar, ele usa a simbologia da astronomia. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas. Uma é a beleza do sol, outra a beleza da lua, outra é a beleza das estrelas. Ele queria dizer mais ou menos o seguinte: o mesmo Deus que deu beleza, deu glória ao sol, à lua e às estrelas, ele dará beleza, glória, sem nenhuma dificuldade ao nosso corpo glorificado. Então, senhoras e senhores, essa é uma promessa bendita e poderosa. A morte não tem poder sobre os salvos. E quando Jesus vier, nós seremos diferentes. Nós seremos glorificados. Terceiro ponto, condições para viver as promessas de Deus. E aqui nós lembramos da qualidade, da natureza das promessas de Deus para Israel. Algumas, e a principal promessa de Deus para Abraão, para Israel, é irrevogável, é incondicional, está fincada, está baseada na soberania e na fidelidade de Deus apenas. As promessas de Deus para a igreja não possuem essa natureza. As promessas de Deus para a igreja são condicionais. Existem pelo menos 3 condições para que a igreja desfrute das promessas de Deus para ela. E a primeira condição está no primeiro subponto. É preciso crer. As Escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é a condição indispensável para viver o tempo do cumprimento de suas promessas. A necessidade de que nós tenhamos como muito importante, com muita relevância, a confiança em Deus e não nas nossas obras. Preciso encontrar um equilíbrio aí, e aí nós lembramos inclusive da fé de Abraão, que Deus teve Abraão por justo por conta da sua fé e não pelas obras. Abraão foi justificado pela fé, um exemplo de justificação pela fé, em que se baseia a continuidade dessa ação bondosa de Deus a respeito dos pecadores. Não é por nós, é dom, é por fé no sacrifício de Jesus. Mas é interessante nós encontrarmos um ponto de equilíbrio em que nós precisamos, sim, estarmos vivendo de maneira que agrade a Deus, mas não confiar que isso é uma espécie de moeda de troca para vivermos as promessas. É necessário que tenhamos fé nas promessas de Deus e não fé nas nossas obras para viver as promessas de Deus. E a verdade é que uma coisa, a fé nas promessas, não exclui a nossa necessidade de viver uma vida agradável a Deus. Segundo subponto, é preciso ser fiel. E a necessidade da fidelidade a Deus, ela é plena. Abrange todas as áreas da nossa vida e apresenta uma necessidade de termos, de maneira muito clara, a concepção do senhorio de Cristo, dos princípios que ele estabelece para cada área do nosso viver. Ser fiel representa um comportamento que se adequa à concepção de que eu preciso ser obediente a alguém maior do que eu. Ser fiel, fiel a quê? Nós não estamos falando de fidelidade a alguma coisa, nós estamos falando de fidelidade a alguém. E esse alguém é Deus. Por isso que nós precisamos ter, compreendendo a necessidade de sermos fiel, o entendimento de que Deus é o Senhor.
E a ele e aos seus princípios nós precisamos ser fiéis. Por que nós precisamos ser fiéis aos princípios para todas as nossas vidas? Como consequência do entendimento de que ele é o Senhor de tudo, não apenas da nossa vida espiritual, não apenas da nossa vivência na igreja, daquilo que diz respeito à igreja, mas ele é o Senhor da nossa vida profissional, ele é o Senhor da nossa vida conjugal, ele é o Senhor da nossa vida acadêmica, ele é Senhor da nossa vida intelectual, ele é Senhor de tudo, e para cada aspecto da nossa vida em que ele é Senhor, existem princípios estabelecidos por ele, Senhor, para os quais nós devemos ser fiéis. Terceiro subponto e último, é preciso obedecer a Deus. Obedecer é a condição para que Deus cumpra suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como de sua igreja. A ordem era clara para os discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Fica claro aqui a relação de obediência e promessa. Se os discípulos não tivessem ficado, se os discípulos não tivessem obedecido o mapa de ir para Jerusalém, se os discípulos não tivessem obedecido o tempo, certamente eles não viveriam a promessa que se cumpriu em Atos 2. Há uma ordem de ficar, há uma ordem do lugar e há uma ordem do tempo. Fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Os discípulos obedeceram a ordem de ficar, a ordem do lugar e a ordem do tempo e viveram a promessa de Deus. Então, senhoras e senhores, esta é a lição de número 3. Estas são as nossas considerações a respeito dela, que nós estudamos no primeiro ponto sobre a natureza das promessas de Deus, no segundo ponto sobre as promessas de Deus para a igreja e no terceiro ponto sobre as condições para viver as promessas de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.